Olá a todos, bem-vindo em mais um programa Pra Que Contabilidade. Hoje eu fiz um convite para um amigo que me aceitou na hora, uma barbearia aqui na região do Ipiranga, que vocês precisam conhecer. Hoje está aqui conosco Kaique. Tudo bom, Kaique? Beleza, Como é que Nilton? você tá, cara? Tô bem, cara. Obrigado pelo convite. Quero agradecer, né, essa oportunidade, né, da Pra Que Contabilidade. E como você mesmo disse, eu sou o Kaique, da Barbearia O Patrão, aqui do Ipiranga. E vamos bater um papo aí pra gente conhecer um pouco da nossa história. Primeira coisa que eu queria saber, essa questão, isso é um negócio, é família ou como é que... Você é muito jovem, cara. Sim. Como é que aconteceu toda essa história aí? Conta pra gente. Então, cara, eu tenho 30 anos. Certo. É muito engraçado porque eu não tenho ninguém na família que é barbeiro. Nesse ramo? Não tem ninguém, cara. Foi totalmente no acaso mesmo, Ah, né? Eu trabalhei CLT, carteira assinada. Meu primeiro emprego foi com 15 anos. E eu trabalhei até os 19. E aí foi uma situação assim de desconforto, né? Que eu entendi. já estava insatisfeito ali na minha área e eu queria trabalhar por conta. E foi aonde eu me identifiquei com o ramo de barbearias, né? Foi muito assim, coisa de momento. E qual área que você estava atuando antes aí de... Eu trabalhava com estamparia de camisetas, Certo. né? O pessoal da Class Transfer, quero mandar um abraço para eles, né? O Ah, legal, Juliano, cara. que foi uma pessoa que me deu uma oportunidade, aprendi muito com ele e uso muito do que eu faço hoje na barbearia, que é o atendimento ao cliente, né? Ah, que é Eu aquela aprendi. questão pessoal, né? Você quer Isso. dizer. Ah, Eu bacana, aprendi com cara. atendimento ao público. Lá eu atendia balcão, na Galeria do Rock, né? Povão, centro, aquela Ah, agitação. Então, eu aprendi a, ficou fácil a aí. mexer com dinheiro ali, né? Ah, bacana. E aí você teve esse start sozinho, teve assim algum amigo que falou, porra, você tem talento ou você foi fazer curso? Como é que foi essa história? Então, o start foi que assim, ninguém nunca acertava meu cabelo praticamente, né? Eu Ah, cortava lá no bairro, era só raspar pra não pegar piolho certo. ou fazer um corte mais ou menos. E eu achava que meu cabelo era ruim. E eu sempre fiquei incomodado com isso desde moleque. E aí, uma das coisas que quando eu comecei a trabalhar, ganhar meu próprio salário, foi procurar um lugar ideal para cortar o cabelo. E nessa época que eu trabalhava lá no centro, tinha muitas barbearias boas, né? Certo. Tem aqueles salões lá do lado na Galeria do Reggae, que é o pessoal que corta cabelo afro, corta muito bem, eles são feras. E eu comecei a cortar lá e me identifiquei, né? Com aquele perfil, com aquele público. É até uma cultura que a gente tem um pouco na barbearia, né? De escutar hip hop e tudo mais. Ah, tá. E aí eu comecei a cortar o cabelo lá e foi uma coisa que, tipo, eu me interessei, mas foi bem pouca coisa. E aí aquilo foi fomentando com o tempo, né? Foi crescendo essa vontade. E aí quando eu me estagnei ali na galeria, eu falei, cara, preciso procurar alguma coisa pra eu fazer. E aí eu fui cortar o cabelo e tal, eu tava tendo matérias na época de tendências de barbearias que tava Hum. voltando e tal, porque era salão unissex, né? Não tinha Ah, tá. 2015 É, pra trás, ali 2014 pra trás não tinha barbearia mais, né? Na verdade tava extinto, né? mas a questão de cabeleireiro e Era etc, cabeleireiro né? unissex, tinha essa mistura. E aí foi onde eu me interessei nesse novo formato. Eu falei, eu acho que vai dar certo, até por ser uma necessidade, né? Sim. É uma coisa que, tipo, juntou o útil ao agradável, né? De uma coisa que eu queria fazer pra sair da mesmice ali e algo que, tipo, fosse necessário mesmo, né? Algo que fosse recorrente, entendeu? E E, deu certo, cara. e nesse meio tempo aí, você chegou a fazer algum curso ou coisa do gênero? Foi ali na raça com um amigo, Então, de cobaia? Como é que aí foi? lá. Parente? Então, foi um pouco dos dois, porque ali no centro tem a Teruya, não sei se você já ouviu falar. Já, já, Que é claro. onde os caras cortam o cabelo de graça lá, Sim, do sim. pessoal lá. Hoje eles devem cobrar R$ 2, R$ 3. É uma escola muito conhecida ali. E aí eu tentei ir na Teruya para fazer o curso, né? Sim. Peguei algumas informações de uns clientes ali na época, o pessoal conhecia tudo ali. E aí cheguei na Teruya e não tinha vaga ainda, né? A turma tava fechada, eu acho que era só para 3 meses. E eu, muito ansioso, né? Ansioso? Igual eu falei para você que eu tenho um pouco Certo, disso. certo. Eu fui atrás, aí eu achei um Instituto Embeleze, que é outra escola também bem conhecida, mas mais para fazer o curso básico. Aí eu ingressei ali durante 2, 3 meses, era um curso de 6 meses. 3 meses eu fiz o curso básico, e aí eu comecei a cortar o cabelo do pessoal, dos amigos, dos Mas aí, parentes. nesse caso, você não tinha que levar pessoas lá para Na fazer como verdade, modelo e não, tudo? porque como é no centro, não tem essa obrigatoriedade. Ah, vai ter sempre gente para
se oferecendo, né, para Isso. fazer esse trabalho. No centro Ah, sempre legal. tem demanda, entendeu? Porque é muita gente, né? Ah, É muita bacana. gente ali, pessoal, o povo mais carente ali e tal, já tem o hábito de ir nas escolas, né? Já sabe como funciona. Então a Ah, demanda é muito grande, né? é. Agora, se fosse aqui no bairro, assim, E o já ia professor, o precisar. instrutor lá sempre dando as dicas para você, assim, assado e não sei o quê. Isso. Aí o instrutor, na verdade, o curso básico, pelo menos na experiência que eu tive, você aprende errando, Sim. entendeu? Tipo, ele fala assim, ó, aqui tá o pente, a tesoura, a máquina, você precisa fazer assim. Mas ele não fica ali, tipo, pra que serve de forma detalhada, né? A Ah, experiência que eu tá. tive foi assim, ó, você vai passar zero aqui pra fazer isso, pra tirar a marca você faz aquilo e pra pegar o cabelo na tesoura você vai fazer esse movimento. Eu digo isso porque, né? Até por curiosidade, né? Hoje talvez eu não seja a pessoa mais adequada, né? No caso, como modelo, né? Mas já tive cabelo e bastante, inclusive. E até contando um caso assim, já fui até modelo, né? De cabelo. Não sei se você já. Talvez não seja nem da sua época, né? Que, como eu te falei, você é Você já muito foi novo. modelo? Já fui modelo. Tinha o cabelo bem comprido e tal. E durante uns 5 meses, né? A pessoa estava se preparando e toda semana ia lá fazer um corte para ele deixar. Porque cada um tinha que. A medição era por régua, não sei o quê. Cara, era uma loucura, né? Foi até em Campinas. O rapaz não ganhou, né? Porque ele achava que, assim, era um cara, assim, que tinha um estilo meio exótico, né? Então ele achou que daria certo. Mas só tinha fera ali, viu, cara? É. Umas coisas loucas. Foi muito legal Caramba, isso. que engraçado. É, Essa é foi, nova foi, pra mim. foi muito bacana mesmo. Hoje acho que nem sei se isso ainda existe, né? E aí, vendo algumas reportagens na internet, não sei o quê, aí eu percebi que tem algumas técnicas, né? Que o cara fala, pô, você tem que pegar a tesoura, você não pode levantar o cotovelo muito assim e assado. Então, hoje já mudou todo o conceito, né? Do, Isso. do próprio barbeiro. Eu não sei nem se esse é o nome adequado, né? O cabeleireiro, o barbeiro, se tem alguma uma coisa assim específica Sim. nessa linha, né? Sim, ó, burocraticamente falando, o cabeleireiro ele se engloba de um modo geral, né? Então a Certo. gente se enquadra nesse termo cabeleireiro, né? Mas hoje separou muito bem, até porque o barbeiro cresceu até demais. E quando a gente tá falando dessa questão que você falou, né, do curso, né, se tá cortando o cabelo de forma certa, a Uhum. posição do braço, isso foram coisas que eu peguei ao longo dos anos. Sim. Porque como eu fiz aquele curso inicial, não tinha essas Essa características. técnica, né? Eu acho que essa escola não entregava isso, de fato. E não tinha opção, entendeu? Ou era o Teruya ou era o Embeleze que estava vindo ali como um concorrente. Aí, conforme o tempo, eu fui pesquisando, inclusive eu não achei, eu sofri muito com isso de início, eu falo até hoje pra rapaziada que corta cabelo, hoje os moleques estão voando, cara. Hoje o moleque com Sim. 1 ano de barbeiro já corta muito. Porque ele já Ah, tem todos os recursos necessários. Ele tem boas escolas, ele tem vídeo no YouTube, ele tem material. O cara compra o curso no Hotmart lá, fica fera. Entendeu? entendi. Aí, se o cara ainda tem um pouco da vocação, Vai melhorou, embora. vai embora. E aí, ao longo dos anos, eu fui melhorando essas questões, né? E eu só tinha o YouTube de referência. Aí eu Sim. comecei a fazer workshop com alguns mais famosos da época. E aí eu acho que meados de 2017, 18, se eu não me engano, eu fiz um curso que se chama Pivot Point, que aí é um curso acadêmico mesmo, que é o que Tá. você está falando. Essa escola é americana, Aí você né? leva um Isso, certificado. aí eu tenho a certificação lá, Ah, acadêmica mesmo, né? Porque aí legal, ali cara. são estudos científicos do cabelo, então são números, não é tipo assim, não é igual o primeiro curso Uhum. iniciante que tipo assim, isso aqui é o pente, a tesoura e a máquina, vai lá. Se vira. E, Não, e o período que você fez esse. esse da Pivot Point, É, ele foi de 1 semana, mas ele é bem intensivo. Eles são entendi. 7 dias de domingo a domingo. E você faz, tipo, você entra lá 9 horas da manhã, sai 9 horas da noite. É bem Tá. puxado mesmo, entendeu? Só que é todo. Aí ele te dá apostila, tem lá todo o estudo acadêmico, fala a função do cabelo, tipo de cada cabelo, Ah, legal, entendeu? cara. Aí tem Interessante. essa questão que você falou de como manusear a máquina, a posição do braço, essas coisas assim. Até não sei se é para efeito se a pessoa cansa ou é mais prático. E no momento que você foi. Hoje a gente fala, né, da barbearia em si. Você acha que foi uma tendência que veio aos poucos para você entrar nesse ramo específico, né, da barba do que o próprio cabelo? Ou qual que é a importância que você vê mais, né? As pessoas vão mais, no seu caso específico, de onde você atua, né, da sua propriedade.
é mais assim, mais barba ou mais cabelo hoje pro homem, né? Acredito eu. Então, Newton, teve um boom ali, foi o que eu falei pra você. Eu lembro até de ter, agora eu tô, que a gente vai refrescar na memória, Uhum. que já faz 10 anos, né, cara? De Sim, 2015 pra cá foi quando eu abri a cara. barbearia, é o que eu tenho de profissão, 10 anos. Mas eu tô refrescando a memória aqui, eu lembro que eu via de manhã, meu avô assistia muito aquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Certo. do Sebrae. E eu lembro de ter visto uma matéria lá falando sobre isso, sobre as barbearias, né? E aí tava voltando essa tendência, né? E aí quando deu esse boom, coincidentemente foi na mesma época que eu ingressei, Sim. entendeu? E aí na época veio uma demanda muito alta de barba, de fazer a barba, entendeu? Então, tipo, a galera com a barba gigantesca. Você via muita gente. E aí começou a ter quem cuidasse, que era o barbeiro. Sim. E aí veio uma demanda muito alta. Só que eu via isso muito lá atrás. Eu acho que hoje tem a demanda de barba. Só que hoje, por ter crescido muito, hoje a gente vê que os clientes, por exemplo, têm acesso a boas maquininhas, têm acesso a conteúdos na internet de como cuida da própria barba. E hoje você não vê muito mais a galera com a barba grande. Então, por Uhum. exemplo, uma barba sua, que é uma barba bonita, mais cerrada, você faz a manutenção no barbeiro, Sim. né? Mas você consegue manter ela em casa, né? Acredito eu. Sim, Passar é uma. aquela coisa de 15 dias, né, para poder dar uma. Isso, passar uma gilete, uma navalha, Aham. passar um balme, cuidar dela. Então, eu acho que isso deu uma caída no movimento da barbearia para barba. Certo. Por incrível que pareça. É até meio engraçado falar, Aham. por ser barbearia, mas a demanda maior e o carro-chefe é cortar cabelo, cara. Cabelo. É, É porque o que houve assim muitas aberturas, né, de empresas, né, nesse ramo, justamente com essa característica. Ele falou assim, hoje se você procurar, até mesmo aqui pegando esse exemplo na região, tem várias. Só que cada um com aquela linha, né? O pessoal pega umas ideias de fora, faz um trabalho de internet, toda a divulgação bacana, mas aí vai questão do profissional, né? Porque sim. eu digo assim, em causa própria mesmo. Eu Uhum. já frequentei vários lugares e você percebe cada um a maneira com que manuseia. Tem uns que têm uma facilidade um pouquinho maior, outros não. E como você falou pegando seu exemplo do cabelo, você até fazia, mas não gostava. Então você partiu para uma ideia para poder dar a coisa dar certa, né? E essa questão do visagismo aí, como é que funciona isso, cara? Então, o visagismo é algo que tá muito em alta aqui agora, né? Mas a gente tem que Só tomar para as pessoas cuidado. assim, entenderem também o que significa, né? E como que ele é, como que funciona isso. Pra galera que tá ouvindo aí que nunca ouviu esse termo, e tem muita gente que escuta, né, o termo visagismo e não sabe o que resumidamente falando, o visagismo ele é o estudo do rosto, né? Certo. A gente estuda todos os ângulos do rosto, né? E não só o rosto, como as nossas vestimentas, né? Qual que é a mensagem que você quer transmitir pro Que próximo? é aquela situação que o corpo fala, né? Fala Muitas vezes primeiro do é que isso. antes de você abrir a boca, né? Uhum. Então, o visagismo, ele é isso. Ele é o estudo, né, do rosto, né? Tá. E aí ele traz é, esse recurso do quê? Da gente saber identificar qual é a mensagem que a pessoa quer transmitir com o que ela tem, Sim. né? Então, ou a gente pode melhorar o que ela tem, ou a gente pode esconder algo que ela não quer, Tá. né? Então, aquela pessoa que passa insegurança, às vezes aquela pessoa que, pô, tá com queda de cabelo. Eu, por exemplo, eu tô com queda de cabelo aqui, mas você não percebeu. Às vezes é uma espécie de visagismo, é uma forma de cortar o cabelo, de você esconder uns buraquinhos ali, outro aqui, entendeu? Certo, A certo. barba também fala muito, o formato da barba, né? Se ela é redonda, se ela é quadrada. A quadrada já transmite um pouco mais de força, né? Linhas quadradas. Só que é uma coisa mais aprofundada, né? Que é Entendi. um estudo mesmo, né? Da questão do visagismo. E o que a gente tem que tomar cuidado, que é o que eu tô te falando. Tudo que vem de novidade que dá um boom, a galera quer consumir. Né? Então, Sim. tipo, pô, visagismo e tal, vou me vestir bem e tal. Então, até na nossa área tem umas brincadeiras, surgiram até alguns memes que os caras ficam falando, né? Que é tipo como se fosse o testemunha de Jeová da barbearia, né? Aí o cara Sim. põe um terninho, põe uma Vai lá roupinha e pra. tal, e aí cobra R$ 1.000 no corte, Certo. entendeu? E às vezes o cara não sabe nem cortar cabelo. Isso que é mais engraçado, entendeu?
E o visagismo, ele é isso, né? Respondendo a sua pergunta, Hum. ele é um estudo do rosto, tem profissionais muito capacitados. Inclusive, eu conheço profissionais que eu fiz o curso, que eu fiz um curso com o seu Elias no Barber Day Academy, que uma das grandes escolas do mundo da barbearia. É um renome, né? Bem... Eu fiz ela foi em 2023 que eu fiz, com o Matheus, que é um dos visagistas que eu conheço, né? Inclusive, ele que me presenteou com essa camisa aqui, Ah, que que legal, é... cara. Ele faz Ele tem um curso que se chama Abrindo o Jogo, né? É tipo uma palestra para barbeiros elevar o nível. E ele é Certo. um dos visagistas que eu conheço que faz um excelente trabalho. Ele é muito competente no que ele faz. E tem tudo isso, cara. Ele faz um Pô, que estudo da loucura, hein? pessoa, né? Faz toda essa análise, traz referências, vê qual é que é a imagem que a pessoa quer transmitir. E eu, atualmente, eu não faço o visagismo em si. Uhum. Mas eu tenho uma parceria com ele e com outros visagistas que me traz o trabalho justamente por isso. Sim, Por exemplo, o Matheus, ele é lá de Manaus, tá. entendeu? Ele é de São Paulo, mas ele tá trabalhando em Manaus. E ele faz muita consultoria pro pessoal de São Paulo, consultoria online. E aí É. ele... É por isso que você tem que ter assim, tanto você quanto ele, né? Aquele olhar clínico, né? Porque uma Isso, coisa é nós, como somos consumidores, você não, você já tem um perfil daquele. A pessoa quando entra lá no salão, você já fala, pô, é mais ou menos isso, como você falou de vestimenta e tudo mais, já dá pra sacar o que que a pessoa deseja ou não, né? exatamente. Que às vezes também você pode, o que eu percebo que aconteça, não adianta uma pessoa assim, ela pode até não estar com os trajes assim bem vestida e tudo mais, mas é uma pessoa de gosto, né? Pelo menos assim do visual. Uhum. E eu percebo também que tem assim N modelos e N nomes, né? Que se dão também para o tipo de corte de barba, o cabelo, porque parece uma tendência quando você vê assim muita molecada, né, aquele cabelo básico, né? Aí corta a sobrancelha, dá aquele corte, faz algum tipo, algum desenho. Isso tudo acho que é moda ou coisa do gênero, né? Esse tipo de cliente já possivelmente não pega o seu salão, né? Imagino eu. Então, Essa molecada mesmo. aí é que você se engana, ô Newton, porque esse é um dos meus maiores públicos hoje. É essa É mesmo, molecada. cara? Exato, porque Tá. foi o que eu falei, o visagismo ele é algo mais sério. Então esse cara que tá disposto a pagar R$ 1.000 no corte, ele vai procurar um lugar mais exclusivo, né? Até porque rola muito piadas e tal, às vezes o cara tá lá, e aí já aconteceu já, experiência própria de eu estar atendendo um cliente aqui na cadeira, e o Matheus atendendo na minha barbearia, e os clientes ficam olhando, aí fica tipo falando, pô, vai pagar R$ 1.000 no corte e tal. Ah, já começa Aí eu acho que é um negócio mais. comparações, né? Aí o Matheus, no caso, e eu, como outros visagistas, já preferem fazer um atendimento mais seleto, né? Num lugar Sim, mais exclusivo, numa sala fechada só com a pessoa. E aí eu pego mais esse público dessa molecada, né? Que é o moleque que corta o cabelo toda semana, né? Que é, entendi. inclusive, eu tenho até barbearia por assinatura, que Ah, é é isso que onde eu tem ia comentar agora, né? E como é que funciona essa história, cara? Então, a assinatura é o seguinte: eu tenho o meu valor fixo, Hum. né? Que você paga lá no avulso, e a assinatura, a gente entrou nesse meio, no que tá bombando aí, né? No meio digital, É né? aquela coisa de fidelização, Isso, tal, hoje e a tudo gente tá vendo a mais. maioria das coisas tá fazendo assinatura, né? Certo. E aí teve uma pessoa, um gênio aí, que trouxe isso pra barbearia. Do quê? A gente pode fazer como se fosse uma academia ou um Netflix pro Uhum. barbeiro, pra barbearia, Sim, sim. né? Que é onde o cliente paga um valor fixo, ou ele escolhe o plano que ele quer, e aí ele usa de acordo com aquele plano, tendo um desconto. Só que olha o que é legal, quando você paga no avulso, eu não tenho a garantia que você vai lá todo mês ou toda semana. Sim. Quando você paga a mensalidade, eu tenho. Porque eu tenho aquela receita Aí a pessoa recorrente. vai. Aí, Não- ela indo ou não, eu tenho a certeza sim, que eu sim. vou Não é receber. que nem academia, que muita gente paga e É, não vai, né? Fala assim, pô, exatamente. além de pagar tem que ir, né? Mais ou menos assim, Exatamente. né? Academia, a gente tem melhorado muito, né, com a academia, né? A galera tá se Sim. cuidando muito mais, mas acontece muito É, da pessoa pagar e não ir. entendi. Mas aí, como é que funciona? Seria só com a sua barbearia ou você faz assim, com uma união, uma junção com algumas e a pessoa pode ir aqui, pode ir lá, que nem a Não, academia? não. É exclusivo. Esse exemplo que você tá dando é como se Tá. fosse o Gympass da É, academia, né? isso. Não, não. O nosso é É exclusivo da exclusivo barbearia ao ali. patrão. Tá.
E aí Ainda seria o quê? Ah, então você tem direito, faz um pacote aqui, sei lá, de 6 meses, você tem direito a vir 2 vezes por mês, ou você pode chegar a 30 é. vezes, você que escolhe, quer vir todo dia. Como é que funciona Então, isso? em tese, não é pacote, porque a gente já teve problema com usar o termo pacote, porque é justamente isso que você falou. A pessoa, quando ela compra um pacote, ela escolhe o que ela quer. O Tá, tempo que ela quer, a quantidade e tudo mais. O nosso é assinatura mesmo. Então a gente tem planos montados, por exemplo, corte o cabelo ilimitado. tá. Barba ilimitado, cabelo e barba ilimitado. Vamos supor. O corte ilimitado, só o cabelo, você vai pagar R$ 179,90 e você vai vir quantas vezes você quiser durante o mês, entendeu? Não é Tá. pacote, não é acumulativo, não é nada. Aí, por exemplo, se você vem no avulso, o meu corte lá tá R$ 70. Então, para um Entendi. cara que Ah, o vem cara vai falar, não, já quero 3 vezes no onde mês, eu o cara já assino. compensa. É, Você entendeu? E aí é isso. A gente não tem uma carência, né? No momento, a gente faz um combinado com o pessoal. Fala, ó, mínimo 3 meses pra ficar um negócio legal, como eu já tô te dando um desconto e tal, só pra eu ter uma garantia, porque a gente tem. O que é legal das assinaturas lá, que a gente tem um sistema de pagamento que se chama a regra do pote. A gente junta todas as mensalidades da assinatura, joga numa planilha. Essa planilha faz a divisão de 40% pros barbeiros e 60% para barbearia. E aí os certo. barbeiros que vão atendendo, quem mais atende, mais leva esses 40%, entendeu? Ah, E aí a legal. gente paga em fichas, não é em valor, entendeu? Então, por quê? Porque a gente já tá cobrando mais barato da assinatura. E essas fichas vão se transformar. Como que ela Em muda? pontuação. Tá, Ela é uma pontuação que, conforme o barbeiro vai atendendo, essa pontuação vai dividir no pote, que é os 40% do financeiro, certo. pros barbeiros. Ele vai dividindo. Então, se tem 5 barbeiros, ele vai dividindo. Ó, o barbeiro fez 100 fichas e o outro fez 50. Quem que vai ganhar mais? O que fez 100 fichas. Sim. Entendeu? Só que o que é legal, ele é dinâmico. Ele não fica fixo. Entendeu? Então, aquele barbeiro começou, atendeu 100. E o outro tá com 50. O outro que tá com 50 pode ultrapassar o de 100. E ganhar mais do que... Entendeu? Ah, sem Aí dúvida. fica oscilando. Mas acontece, cara, de ir lá, sei lá, 2, 3 vezes por semana? Existe isso? Assim, nessa. Ó, o máximo é 2 vezes por semana. Tá. 3 vezes por semana... Talvez já tenha acontecido, mas pro cara fazer um pezinho, porque não tem muito o que fazer, né? É. Para pra pensar. Eu acho que a cada 3 dias, né, que começa a crescer mesmo, você começa a perder a forma do É cabelo e porque da se barba. eu percebo, né? Se o cara faz essa assinatura contigo, fala assim: ah, não, eu não vou nem fazer em casa. Eu vou lá. E Vou isso, passar. E em termos de horário, agenda, como é que funciona? Ah, eu chego lá, e aí? Ou não, tem que agendar? não tem nenhuma limitação. Você pode agendar e você fica tranquilo. Tá, mas tem que agendar para Tem que poder. agendar. Só que Tá. aí que pega, né? Qual que é o lance, né? Pô, o cara tem que estar muito disponível para fazer isso, né? Sim, Porque você já sabe como, você como cliente, você já sabe como é difícil você tirar um tempo do seu dia Pra para ir ir no lá. barbeiro. É verdade, cara. Agora você indo todo dia, É, por isso que eu falo, não entendeu? vou fazer. Por mais que você não tenha nada pra fazer, mas você vai cansar Vou da lá cara para do barbeiro, conversar, cara. né? Porque tem essa também, né? Tem todo, porque eu conheço, né? Onde você trabalha, já, inclusive eu sou cliente lá, e tem todo aquele perfil que o pessoal gosta hoje, seja videogame, né? Aquela molecada e Sim, tudo mais. Já teve também a mesa de snooker, não já teve? teve De mesa de uma época. sinuca, É. mas isso é um problema, cara. Foi bom na época, mas hoje eu Não... prefiro pôr cadeira no É lugar de mesa. espaço que É espaço ocupa. perdido. Não é ninguém. Olha, pra ser sincero, eu já fui algumas vezes e não vi quase ninguém jogando ali. Uma vez a esposa de alguém vai acompanhar, não tem muito o que fazer, fica lá brincando, não sei o quê. Mas fora isso, eu vejo assim que é só espaço Não, ocupado e cara. sem Não uso. é totalmente não funcional. Porque Entendi, cara. só dava problema, cara. Aí o pessoal que trabalha ali na região ia no horário de almoço pra jogar sinuca. Aí tinha Ah, cerveja também, já tomava cerveja. Aí virava um bar, velho. Aí eu acabei não, com tudo. não, mas não dá, aí não dá Não dá, certo, né? incomoda o cliente também, faz barulho, bagunça. Não É, dá. Aí o videogame é melhor lá, a molecada se diverte mais. tá certo. Cara, e essa questão assim do. Se eu quiser hoje ser um sócio investidor, como é que funciona isso? Cara, atualmente eu não tenho essa abertura para sócio investidor, né? Por Uhum. mais que eu já tive no início, e eu sou muito grato por isso, né? Muita gente fala aí, Foi né? tipo filial, essas coisas? Você já... Não, não. Eu tinha 2 clientes na Hum, época, antes de eu abrir a barbearia O Patron, que era o Jefferson e o Renan. Eles eram os meus clientes. E
quando, antes de eu abrir a barbearia, eles tinham dinheiro e fizeram a proposta de abrir a barbearia. Eu entrei como Certo. sócio mão de obra, Tá. né? Então, assim, foi um meio que eu tive de abrir a barbearia. Só que hoje eu não recomendo. Por quê? Porque sociedade, a gente ouve, Ah, não só sim. no meu ramo, em diversos ramos. É muito complicado, né? E hoje eu não teria mais sócio investidor. Atualmente falando, eu não teria porque por essa questão, né? De diferenças de opiniões, às vezes o cara também não é do ramo. Eu acho que teria que ser algo bem arquitetado e bem montado para eu pensar se eu ia fazer. Se fosse, por exemplo, pensar em franquias. Sim. Você entendeu? Que eu É, acho que seria algo que talvez, né? desse certo aí. Ou algum produto da barbearia que desse para alavancar, eu não tendo o capital, a pessoa entrasse Uhum. com o capital e eu entrasse É com a ideia, porque entendeu? normalmente o sócio investidor, ele não. Ó, as pessoas realmente não são do ramo, né? Podem até gostar, mas não tem essa. Não se aprofunda. E ela também não tem a obrigatoriedade de ir até lá e ficar dando palpite, ó, muda daqui, põe pra lá, não sei o que. Não, ela tem que dar o dinheiro e você tem que tocar o negócio. Que Isso. normalmente é esse perfil que tem o investidor, né? Que é isso que eles querem fazer. Eu sei que tem alguns que já querem dar pitaco, que aí, por experiência, né? Que aí já entra na minha área, que acaba não funcionando. Como você falou, eu concordo. O cara que não é da área vai querer ficar palpite, ó, pinta essa parede aqui de vermelho, que azul não é legal, a tendência é não sei o quê, papapá. Não vai funcionar, porque você tá no dia a dia ali, você É. conversa com os clientes, você sabe como é que é o andar da carruagem, Então, né? um exemplo que eu tenho de sócio, por exemplo, é exatamente isso que você está falando, de dar o pitaco porque o cara não faz. Porque o que que eu entendo na visão de sócio? É legal quando o cara pega algo pronto. Vamos supor, o cara vai investir numa franquia lá da Wackberry, Sim. é o açaí aí, vamos supor, que tá famoso aí, tá bombando. Uhum. É uma franquia, cara. Não sei como que eles fazem, mas tem um projeto pronto. Existe um projeto. Não depende do dono para o negócio funcionar. Quando você constrói algo do zero, por exemplo, uma barbearia, que foi a barbearia O Patron, não tinha nome. Uhum. Entrou lá. É um negócio que A começou do ideia foi zero. sua, desse nome? Porque não é sobrenome seu, nada disso, o patrão, né? Não, não. Foi O que é uma. engraçado é que sim, a ideia, eu Você tive que a ideia do partiu? nome. Tá. É um negócio que eu tinha na cabeça, cara. Tipo, a pessoa até fala, o pessoal até comenta, né? Pô, mas foi por causa dos narcos lá, do Pablo Foi na Escobar. época, né? Foi uma coincidência, Isso, né? isso. Não tem nada a ver. Porque eu acho que o Narcos veio depois de 2015. A série que Certo. explodiu aqui veio depois. Mas deu essa coincidência. Mas era uma palavra que eu tinha na cabeça, cara. Por ser um nome espanhol, um nome bonito, eu Uhum. queria, tipo, colocar. Até por inspirações, né? Por exemplo, a Barbearia Corleone, já ouviu falar? Já. É um nome bonito. Sim, Corleone, tal, máfia, impacta, né? né? Aí o El Patron, tem essa questão, né, de impactar na época que era o público da época, né? Que era as barbearias clássicas, né? Sim. Aí eu queria um nome forte, marcante. Aí eu coloquei o El Patron, até pensando no cliente, tipo, pelo cliente se sentir o Dá um nome patrão, de sabe? peso, né, cara? Exato, entendeu? E aí foi isso, eu tive a ideia do nome Mas você tava com dois sócios aí e eu tava. nessa época. Foi antes de abrir a barbearia, Tá. né? Eu dei a ideia do nome e foi essa questão que eu falei, né? Voltando do sócio investidor, é isso, cara. Eu acho que, por exemplo, hoje eu tenho o meu sócio mão de obra, que Sim. Hoje inverteu, é o então, Lucas, né? né? Que é o Dinho. Ele é meu amigo, né? Antes de eu abrir a barbearia. Aí ele entrou no ramo, através da minha indicação, e entrou para trabalhar como colaborador na El Patron. Quando Certo. saiu os meus sócios investidores, a gente comprou a parte deles, aí eu fiz a proposta pro Dinho, e a Uhum. gente comprou a parte deles, e só que hoje ele corta cabelo, faz barba, faz tudo. Foi isso que você falou. Então é mais fácil esse entendimento, entendeu? Tá. E em que momento você conseguiu abrir uma outra loja lá em outro local? Você comentou que foi em Moema que você. Isso, E é uma região boa, né? Se a exato. gente fosse te comparar, eu diria que, pô, a Moema é outro padrão em relação a Ipiranga e tudo mais, né? Mas durante quanto tempo permaneceu lá em funcionamento? Foi exatamente com essa visão que eu abri a barbearia É o Patrão de Moema, né? É isso mesmo que você falou. A gente abriu lá. Eu abri lá em 2022. A gente começou a mexer lá. E eu fechei ela no final do ano passado, né? Chegou perto dos 2 anos. Ia completar 2 anos agora em maio.
E aí eu tava com essa visão de ser um público diferente, um público, né, O seu alvo, uma ele... classe mais elevada. Eu achei que a gente ia ter um pouco mais de... chega mais rápido, né? Não. Exato, mas é aí que a gente se engana, né? Eu tive uma experiência contrária disso. Sim. Até porque são épocas diferentes também, né? A gente sabe que hoje, para abrir empresa no Brasil, tá muito complicado, Eu que eu digo, né, né? cara? Então a gente tava na troca de governo e tudo mais, então aquilo impactou muito pra gente. A gente sentiu muito, entendeu? E essa galera que tem grana, os caras fazem conta de tudo, cara. Tá tudo na planilha, né? Então o cara pagar R$ 80 no cabelo, o cara já vai pensar antes, né? Se for pagar, o cara já vai preferir ir no shopping, que eu tava perto do shopping Ibirapuera ali, né? Certo. Então, pô, o cara vai lá, que tem estacionamento, tem segurança. O cara corta o cabelo, depois vai na lotérica, depois almoça, faz tudo lá. Entendi. Você acha que ele Mais vai ali negócio. na rua? Por mais que o meu ponto era ali, era muito bom. Então, teve uma série de fatores que implicou nesse nosso segmento, né? Tipo, de ingressar com essa segunda unidade, né? Mas então você imagina que se porventura, né, a barbearia, se fosse dentro de um shopping, você acha que a sua ideia daria certo? Pelo menos assim, ela iria mais rápido se fosse lá dentro ou não? Se fosse lá onde eu tava, talvez sim, não posso te garantir. Uhum, Porque a minha experiência ali, a principal, é que ele tá levantando muito prédio. Então eu certo. tive uma visão de futuro. Entendeu? Eu sabia que quando a gente chegasse lá, como foi ali aqui no Ipiranga, pô, os primeiros 3 anos, a gente sabe como é do negócio, né? Sim. Muitas das vezes a gente vai pagando pagando as contas, sobra pouco pro dono e a gente vai até estourar, Tem até que dar certo. acreditar, né? Tem que acreditar. Entendeu? É o que eu sempre falo, né? As pessoas quando vão abrir as empresas e tudo mais, eu já comentei isso aqui várias vezes, inclusive. Ninguém vai inventar roda, cara. Não vai. Mas as pessoas vão fazer diferente. É como na pandemia. Eu também já contei aqui alguns casos, é só para ilustrar, que eu adoro esse caso, né? Da senhorinha do bolo e não sei o quê, aquela coisa de pandemia. E chegou uma hora que ela falou assim: poxa, todo mundo fala do meu bolo. Todo mundo fala que é gostoso, não sei o quê, papá. Perdi o emprego. O que eu vou fazer? Vou entrar no ramo. Aí todo mundo deu aquela força. E, cara, e foi daquilo. Nossa, ela não sabia que tinha tanto talento para tal. Porque ou saiu da zona de conforto, a gente sabe que abrir empresa não é fácil, mas pô, bolo tem tudo quanto é lugar, já tá tudo pronto e não sei o quê, mas é a questão da mão, né? Da mão de obra, como que ela faz e etc e tal. E eu vejo que o seu ramo também é a mesma coisa. Exato. Cabelo vai crescer toda E você hora, cabelo vai imagina, crescer toda hora. e você imagina, né, Newton, a senhorinha aí que você tá comentando, de não ter o peso de tipo assim, de ter uma empresa no Brasil. Porque eu acho que Sim, que é esse que é o complicado, né? A gente fala, você também, né? encargos, né, Você cara? também que tenha o seu Sim. negócio, você sabe do que eu tô falando. A gente ter o peso de ter uma empresa no Brasil, porque a gente só toma pancada. Não é ficar aqui chorando, contando história triste, não é. Uhum. Mas no caso dessa senhorinha, pô, ela dependendo só dela mesma, não tem que pagar o aluguel do imóvel, os impostos que é perder de vista, o custo que é muito alto pra gente manter um Sim. negócio, funcionário, material, um monte de coisa, É terrível, entendeu? cara. Marketing pra trazer o cliente, que é uma das coisas que, né, que Tem que influencia muito acontecer, né? também. Então, se ela viu potencial, é aquele tal do males que vem para o bem. É igual na minha área. Eu falo isso direto pra todo mundo. Todo mundo da minha profissão também tem a mesma forma de pensar. Se eu fechar as portas hoje, Deus me livre de acontecer, eu não vou morrer de fome. Porque Uhum. eu tenho o principal, entendeu? Sim. Que é a profissão, né? Claro, Ou claro. eu posso trabalhar para alguém, eu posso atender alguém em casa, atender a domicílio, como na pandemia eu fiz muito, Isso atendimento a que eu domicílio. tinha um amigo que tinha, né, um parceiro que ficou nessa daí mesmo, cara. Tem muitos profissionais que Atendendo. ingressou nisso daí, E igual o cara o exemplo da tia do pegou bolo. gosto, cara. Pegou gosto e foi, né? Ele falou assim, pô, tudo bem, né? Eu gostaria de atender um público nessa região, mas a indicação do amigo, pô, o amigo mora aqui, o amigo mora lá. O cara falou, não, eu vou lá, eu vou aqui. E assim foi, indicação, e ele pelo menos deu aquele pontapé inicial para sair desse sufoco, né, cara? Que é o Sim. que é o grande problema. E quando você fez toda a criação do próprio nome, você fez a patente dele, você tem essa proteção junto ao nome, o logo, etc. Sim, eu fiz lá no Marcas e Patentes. Uhum. A gente patenteou, né? É no INPI, NPI, se eu não me engano. sim, sim. A gente fez o registro e tudo.
Mas Brasilzão sabe como é, Ah, né? tem inúmeras empresas assim com esse nome semelhante, até a pronúncia, né? Eu digo isso porque já entra, né, no meu ramo, porque talvez muitas pessoas não saibam, né, que se você tem essa pronúncia, é o patrão, né? Que muita gente fala. Tem pessoas que eu já vi, inclusive, né, por curiosidade, sabendo que você viria aqui, empresas, cara, que tem o A, no caso da a pronúncia é a mesma, mas a escrita é outra, é com H. Então, e uma outra para assim, para diferenciar, colocaram dois L's e por aí vai, o patrão, patrons, e sabe? Tipo assim, a gente percebe que muitas vezes até para enganar mesmo, né, a Pra questão de burlar má o sistema. fé, é exatamente isso. Para que cria aquela confusão e você acaba sendo prejudicado porque você não consegue fazer com que essas pessoas sejam bloqueadas. Você conseguiria se você tivesse um patamar como uma Coca-Cola ou coisa do gênero, uma grande companhia e que pode falar, não, pô, ninguém vai usar esse nome. Aí tudo ok. Mas a gente que começa agora, cara, infelizmente não tem essa força. Por mais que as pessoas acreditem, não, eu vou criar um nome e ninguém vai usar. Mas você corre esse risco, cara. Você Infelizmente, corre cara. e é verdade. Infelizmente, e do que você tá falando é muito complicado porque a gente tem mais de. Se a gente for pesquisar no Brasil, mais de 100 empresas com o nome El Patron. E eu já sofri as consequências por isso, né? Já. Já teve casos, por exemplo, por eu sou dono da marca, já teve casos de ter estelionato em uma barbearia aí, uma El Patron da X. vida, e eu tive que comparecer na delegacia do ABC, cara. Foi um caso meio sinistro que aconteceu com a gente, né? Eu até a gente recebeu a intimação na barbearia, estelionato, de R$ 5.000. Aí eu virei pro meu sócio e falei, você fez alguma coisa? Porque às vezes tem, né, aquele amigo que tipo, eu tenho um cartão aqui, Eu emprestei pro passa aí na amigo, depois eu maquininha. vejo. Ou não, passa na maquininha, você me dá o dinheiro, aí você pode Aham. cobrar um valor em cima. Já, Sim, já sim. tem gente que pede isso, né? Já pediu várias vezes pra mim, eu recusei. Mas aí nesse caso eu perguntei pra ele, não, cara, não fiz Não nada. A tem gente foi com o nada. advogado lá, resumindo. Era uma empresa que estava usando o nome da El Patron, que fez o golpe, né? E a gente teve que receber a Acabou intimação, porque quando você puxa responder. lá, puxa a capivara lá Vai da barbearia El aparecer. Patron, vai aparecer o nosso CNPJ, entendeu? É É complicado. bem complicado Nossa isso. Senhora. E a questão assim, você falou, vocês fazem também algum trabalho capilar específico, né? Você, Lá no você seu fala salão? de parte estética? É. Não, atualmente a gente Ou alguma tem. parceria, É coisa assim? isso. Atualmente a gente tem fechado parcerias, né? Certo. Então, hoje a gente tem a parceria do transplante capilar, né? Você já ouviu falar de Já, transplante já. capilar? Mas se você indica o cara Indico. vai até o seu salão, fazer análise, como é que é? Não, não, eu indico o doutor, né? Deixa eu até lembrar o nome do instituto dele aqui, para não falar besteira, doutor Sim. Gabriel Lozano, Ah, o né? É Instituto uma Lozano? Instituto Lozano que a Ah, gente já ouvi tem falar desse parceria cara aí. e ele é muito forte no ramo e a gente acabou de fechar uma parceria com ele, né? Com a Marcele, quero agradecer a Marcele também pela parceria. E aí é isso, a gente faz a análise ali do cliente, né? A primeira análise, às vezes com queda de cabelo, porque o primeiro a primeira pessoa que o cliente reclama é pro barbeiro, né? Sim, falei, pô, Seja às uma vezes tá acontecendo. caspa, uma dermatite, qualquer coisinha, aí a gente fala, pô, vai num dermato, vai ali e tal. E aí tem o Gabriel Lozano, que é o que faz o transplante. Por a gente ter a parceria, ele sempre, ele facilita as formas de pagamento lá, e já é com ele. Mas a Tá. gente tem só essa Mas dar parceria. o primeiro passo ali é um Agora, braço, né? isso. Que é Agora, possível. de outras coisas que a gente faz assim, fora cortar o cabelo e fazer a barba, a gente tem alguns procedimentos químicos básicos na Uhum. barbearia. Mas fora isso, a gente não faz nada diferente, fora o transplante, que é uma parceria, né? A gente indica Sim, pro sim. doutor Ah, é realizar o legal, serviço. é o que eu costumo dizer, né? Tudo é indicação e outra pessoa com procedência, né? Então não vai ter nenhum tipo de problema. E você, como que você vê, cara, sendo dono do salão para com as pessoas que trabalham contigo, né? Porque eu vi que são tudo garotos, né? Os meninos elas são super gente boa, tudo pai de família, alguns deles, né? Que eu já tive a oportunidade de conversar, tal. E eu percebo, né? Eu falo como cliente, né? De verdade. Assim, um atendimento desde a da menina da recepção e etc, né? Que auxilia, é muito bom, na verdade, né?
E eu vejo assim a clareza com que eles fazem, a presteza com que eles têm, né, com o cliente e tudo mais, e uma coisa que dá para perceber que eles fazem com gosto, não é aquela coisa que, putz, tem que levantar para ir trabalhar, cara, e não sei o quê, aquela coisa de mau gosto. Eu, honestamente, eu não percebo isso, né? E você, como tá lá dentro, como proprietário, deve ter algumas divergências, isso é natural, longe de qualquer problema, mas você tem essa visão mesmo de como que é ser o dono e trabalhar com essa galera? Olha, por um tempo, Newton, eu sofri muito por ser dono, né? Mas graças a Deus, a gente começa a achar meios do quê? Da gente ser dono, mas também ser humano. Eu acho que é isso que aproxima a gente do próximo. Sim. E graças a Deus a gente tem uma equipe fantástica, que é, você mesmo já tá falando por si, que são os meninos lá que, pô, E que não tem dispenso muita comentários. rotatividade, né? Não tem rotatividade, graças É. a Deus a gente acertou na equipe, porque a gente tem um método de ensino que é muito legal, acho que você não sabe disso, Hum, que é a gente sempre procura ajudar pessoas próximas. Então, o pessoal certo. que você está vendo ali é amigo, é parente, entendeu? É amigos de muitos anos. Ou por exemplo, tem a Paloma, que ela é namorada do Rafa. A Paloma Ah, tá. recepcionista, ela é namorada do Certo. Rafa, que é o barbeiro, é o Legal, nosso cara. barbeiro mais velho, que é amigo do meu sócio, do Dinho, já era amigo há muitos anos. O Thiago, que é um dos barbeiros, ele é meu amigo de infância, né? O Thiago, que ele tava comigo em Moema, ele veio pra cá, pra Certo. Ipiranga. Então, eu tenho 30 anos, as nossas mães se conheciam, a gente nem tinha nascido, entendeu? Pô, aí é legal demais, né, cara? E é isso, cara. Aquele amigo igual o próprio Dinho, meu sócio, Uhum. né? Como eu disse, ele por ser meu amigo na época, eu apresentei a profissão pra ele e tal. E Tem o Jefferson, né? o O Jefferson Jefferson. e o Douglas, que são os irmãos, que eles também são Ah, eles são amigos do irmãos, Dinho, cara? Eu são achei que eles irmãos. pareciam mesmo, mas Não, não. eles são irmãos. E Ah, aí que foi da assim. hora. Foi assim, cara, um falando pro outro, aí o Kaique é barbeiro, o Dinho, pô, amigo próximo. Ô, como que faz pra fazer o curso? Aí você fala, pá. Aí quando você vai ver, o cara tá trabalhando com você, cara. E isso Puta, tem que da dado muito hora. certo. Por isso que a gente tem uma equipe ali que parece uma família mesmo. Aham. Porque ali todo mundo se conhece, né? Os meninos são pessoas do bem, entendeu? É, eles escutam o que a gente tem pra falar, porque é complicado. Eu já tive experiência com profissionais É que porque têm pode anos. misturar essa. Esse é o ponto, cara, que eu queria chegar. Porque muitas vezes, por mais amigo que seja, que é o caso de vocês, não é uma questão de repreensão, mas é uma questão de toque. Fala assim, meu, né? Faz isso, faz aquilo, que vai ser melhor. Encurta o seu trajeto, né? Tenta fazer dessa forma. Porque você tem que ter cuidado para falar com essa pessoa, inclusive por ser amigos, né? Exato, concordo 100%. E assim, só que o que muda, né? O que facilita pra gente, né, que é dono, né? Você tem duas opções. Hum, Ou você se mantém na informalidade ali, tipo, e trata o cara como um amigo, ou você vai atrás de conhecimento e vira dono, cara. E sim. você toma conta do seu negócio. Você tem Claro, que faz tomar do as seu rédeas do seu jeito, né? negócio. Faça Então, do seu jeito. exatamente. Então, sempre quando eu tenho uma conversa com os meninos, é de dono pra colaborador. A Uhum, amizade é da porta pra fora. Só que certo. a gente tem o equilíbrio. Por quê? Porque a gente não fica ali também o dia inteiro pegando no pé, dando bronca. Tem os momentos, entendeu? E Uhum, é onde muitos donos de qualquer outro comércio falha. Entendeu? Por achar certo. que tem a experiência, a gente vive numa época que as pessoas estão muito mais sensíveis, cara. Não é assim, você chegar com os dois pés no peito do cara. Ah, Você tem que isso é saber conversar, verdade. entendeu? Então a gente É. cria esse ambiente. A gente tem um ambiente leve, um ambiente legal, que o cara gosta de estar lá. E na hora que eu converso com o cara, ele escuta o que eu tenho pra falar, porque ele Uhum. sabe que eu tô falando sério. Entendeu? E outro detalhe assim, importantíssimo, né? O produto que você trabalha, né? Por serem produtos de primeira, toda aquela questão de a preocupação da higienização e tudo mais, isso é o que preza para que, com que as pessoas voltem lá, né? Eu acho que qualquer ramo seria isso, né? E a questão também, eu já vi até uma moça sendo atendida lá, né? Isso eu vi cortando cabelo e tudo mais. Sim. Mas isso não é uma tendência que você puxaria? Tipo assim, vou fazer corte feminino também, essas coisas. Eu Ou já não? Isso não, já. eu particularmente eu não me identifico em atender o público feminino, né? Eu não posso falar nunca, Uhum, mas eu acho que tem coisas que a gente tem que ter vocação, tem que ter um pouco de dom, né? O meu sócio, o Dinho, ele já tem um pouco mais dessa vocação, né? Ele é um cara mais articulado, ele fala mais. É o que a mulher gosta, sim. dessa atenção. Eu já sou um cara mais seco.
Entendeu? Tipo, é o que o Mais homem... racional, né? É o que o homem gosta. Tipo, pô, Sim. vim cortar o cabelo e fazer minha barba. A gente vai conversar do que tem pra conversar, acabou, legal, cara. Tem um horário pra cumprir. Aham. Entendeu? E mulher é muito delicado de lidar, cara. É muita. É Mais justamente isso que você psicológico, né? falou. Psicológico, os procedimentos químicos também, são coisas muito sérias, É, mais entendeu? delicado, né, cara? Então, eu particularmente, eu tenho uma formação com cabelo feminino, mas eu me identifico com o público masculino. Tá. E toda a galera que tá lá também tá nessa mesma Tudo vibe. público masculino, mesma vibe, Cara. entendeu? E como que você tem feito assim para essa divulgação? Como que seria o marketing do salão? Não sei se esse seria o nome adequado, barbearia. Como que você enxerga, né, o nome exato, né, além do El Patrão, mas como você acha que falar que é salão ou falar que é barbearia, qual é a forma mais correta que você imagina que deva ser chamado? Eu acho que por já estar na marca, a gente opta sempre pelo nome Barbearia El Patron, Ah, pela marca, barbearia. né? Ok. Então a gente usa sempre o nome barbearia. Mas eu entendi o que você quis dizer. Tem muitas. Hoje tem muitos modelos de negócio que já não tá usando mais barbearia ou cabeleireiro. Tá usando tipo estúdio. Já Sim. ouviu já? Já, Tipo já. estúdio W, né? Que é Aham. um estúdio super que vai os famosos lá e tudo mais. E atualmente falando, tem maneiras de divulgar isso e às vezes é até melhor, porque você não briga com concorrente. Hoje, por exemplo, eu brigo com quem tem nome de barbearia, né? Sim. Barbearia é o patrão. Todo mundo que tem o nome barbearia, eu tô brigando ali no marketing. E até falando dessa questão do marketing, é algo que a gente precisa fazer, cara. Se você não tá no digital hoje, a gente faz com o pessoal da Purple, que é uma agência de marketing. Eles não se intitulam uma agência, né? Eles falam que eles é como se fosse uma consultoria, né? Eles Sim. pegam mesmo na mão da gente, ó, faz esse vídeo, faz esse conteúdo, tem que melhorar aqui e tal. Não é só tirar foto e postar, entendeu? E aí eles cuidam das nossas mídias, né? Ah, E legal. tem dado um retorno legal. Ah, Porque a galera bacana, vê, o cara. público vê, por exemplo, você. Às vezes você tá corrido lá, você abre o Instagram, pô, o pessoal da Patrão postou, preciso fazer a barba. É, Entendeu? E é uma postagem eu recebo legal, também avisos, né? entendeu? Em época, de época em época também. E é o que você falou lá atrás. Quando a gente vê a imagem, né? A imagem fala muito mais do que as próprias palavras, dependendo do Uhum. que é, né? Sim. E aí o cara fala, pô, conteúdo legal, foto bonita, edição, o corte tá legal e tal. Pô, vou marcar o meu horário lá. Pra ver, né? Ou até as pessoas que não conhecem. E é isso, cara. Eu acho que é isso que eu enxergo do marketing. A gente tem que usar a nossa marca. Barbearia é o patrão, a gente sempre tá colocando esse nome porque é o que marca, né? Sim, sim. Pro público, né? E é um negócio que a gente tem que fazer, não tem jeito. O digital é atual. Quem não tá no digital não tá sendo visto. Ah, legal. E uma coisa que eu sempre falo, né? Desde do momento que a gente teve essa ideia, né, do próprio programa em si, é que eu sempre falo para todos que qualquer atividade você vai precisar de uma pessoa que atenda na área, né, do consultor contábil, a pessoa do administrativo, financeiro. Você, particularmente, pode até nem perceber, mas você acaba sendo tudo isso, né? Porque você vai ter que trabalhar com a grana, vai ter que trabalhar com o pessoal, vai ter que cuidar dos impostos, e você tem despesas mil, né? E esse é o intuito no caso da área específica, onde a gente tem a certeza de que você atue com o seu negócio, né? Realmente tenha todo esse processo e deixe o profissional, no caso da área contábil em si, cuidar cada um na sua área, como você mesmo comentou. Ó, eu não prefiro não atuar no ramo da feminino, mas se precisar amanhã eu vou me aprofundar e vou atender. Mas a questão de papel, de imposto e tudo mais, a contabilidade ela tem que tá próxima, até mesmo para você não ter problema. Como você mesmo comenta, eu tive que pedir um auxílio de um advogado, porque eu tive um problema, tive que recorrer para quem é da área, né? Isso acontece com a contabilidade também, cara. Então, por isso que eu sempre digo, né, que todas as pessoas e todo ramo tem que ter realmente essa pessoa por trás para poder dar aquela força para você se sentir à vontade e trabalhar com o seu negócio, né? Especificando, aprimorando, e é assim que tem que funcionar, né? Eu fico muito feliz, né, de estar atendendo, né? E as pessoas vêm contando essa história, né? Porque é assim que funciona, cara. E você tenha percebido que a sua grande clientela é mais aqui
as pessoas do Ipiranga, ou já vem, começa a vir gente assim pela propaganda, começa a vir de outros lugares para conhecer e tal? Olha, Newton, o nosso público, a grande massa é do Ipiranga mesmo, Uhum. mas a gente tem percebido, a gente sempre teve, na real, muita frequência de pessoas do ABC, É né? A mesmo, gente cara. sempre teve, porque tem muita gente que trabalha aqui e mora lá, Certo. entendeu? Ou tem muita gente que tem algum parente aqui, aí acaba indicando, né? Mas tem sim pessoas da Moca, Vila Mariana, né? Agora que eu Legal. vim de Moema, eu consegui trazer alguns clientes, aí esses clientes trazem outros clientes, aclimação. Então a gente tá nesse meio, né? Ipiranga é um bairro muito bom, né? Sim. Que a gente tava conversando ali nos Uhum. bastidores. E ele consegue abranger todos esses bairros ao redor, né? E aí a gente consegue captar esses clientes também. É pouco, mas Não, a gente é tá bom. bem centralizado. Tá bem centralizado, mas hoje o Ipiranga é o que manda, não É tem igual jeito. aquela tendência de padaria, né? Antes era só aquela coisa de do seu Manuel, né? Vender pão, não sei o quê. Hoje você vai ver umas padarias, né? Pô, se o Já cara. começa a ter outro nome já, A né? gente falando de marketing aqui, às vezes o cara inventa um prato lá e joga isso aí naquele Sampadicas, já viu Uhum. isso aí? Sim. Joga lá, o cara faz fila no Estoura, quarteirão, né? Estoura, né? né? É É, verdade, isso é cara. muito real. Então hoje não tem mais limites, né, cara? A galera É, quer coisa boa. e você, particularmente, você comentou, né, de assinaturas e etc e tal. Você tem, assim, quais seriam os seus projetos futuros aí, agora, né? O que que você está imaginando daqui a algum tempo? Abrir um outro local, aumentar ali, se for possível? O que que você imagina que deva Ó, fazer aí? ô, Newton, vou ser bem sincero com você. Depois que eu abri a barbearia de Moema, eu me desiludi um pouco. Eu coloquei mais o pé no chão e hoje, ao invés de eu pensar no que eu vou fazer lá na frente, Uhum, eu prefiro pensar no que eu posso fazer agora para melhorar. Eu tô com certo. essa mentalidade hoje. Então, a minha preocupação atual, justamente com o lance das assinaturas, é o que eu quero fazer. Eu quero crescer o máximo que eu puder ali dentro. Tá. Antes de eu chegar nesse. Tipo assim, claro que é muito difícil no comércio a gente chegar no 100%, mas se eu ver que eu tô chegando perto disso, aí sim eu vou começar a pensar em outra coisa. Porque eu acho que isso me atrapalhou um pouco. Você entendeu? Ah, Tipo, pô, pensei em Moema. Aí eu tinha duas coisas ali pra fazer. Isso me desgastou de uma forma, irmão. Que aí você, tipo. Aí eu percebi que o Ipiranga era o lugar que tava precisando da minha atenção mesmo, de fato. certo. Entendeu? Hoje eu tô lá, tô pensando lá, tô pensando em melhorar o que precisa melhorar, tem muita coisa. A gente vai Uhum, fazer 10 anos agora em outubro, mas mesmo legal, assim a gente cara. sabe muito o que tem pra melhorar e graças a Deus tá dando muito certo. Ainda com esse plus das assinaturas. Aí sim, através desse problema bom, quando eu ver que, tipo assim, pô, agora eu acho que a gente tá muito grande aqui, a gente precisa crescer. Aí eu vou sentar com o meu sócio, a gente vai pensar no que a gente vai fazer. Sendo bem Bacana, sincero com cara. você, eu Não, não tô mas pensando em expandir ainda outra cada unidade. um com o seu passo, né? De acordo com a Eu sua acho que eu, capacidade, né? eu acho que a vontade que eu tive de abrir a segunda unidade foi. Já testei. Então, tipo assim, não me arrependo de não ter feito, entendeu? Uhum. Mas hoje eu quero focar no meu negocinho lá, lotar a nossa agenda, fazer os meninos. Se é pra te responder, a minha maior vontade é fazer os meus meninos ganhar cada vez mais, cara. Porque é Certo. meritocrático. Se eles estão ganhando, todo mundo tá bem. Ah, tá aí Entendeu? outra coisa, né? Como você comentou, mesmo que sejam amigos e tudo mais, se perceberem, né? Que assim, pô, se eu acho que tá na hora de eu dar um passo que eu vou me desvincular, também tá tudo à vontade, porque cada um A gente não sabe, sabe o dia de amanhã, né? cada um faz do jeito que quer, né? Exatamente. Todo mundo Porque, é livre, né, cara? sem dúvida. Exatamente. Puta, E cara. só fazendo um adendo desse lance que você falou da contabilidade, Hum, isso é muito importante, que é mais o seu ramo, agora puxando um pouco mais pro seu lado. Isso é de extrema importância, cara. E a gente vê a informalidade dos brasileiros nisso, né? sim. O cara não, tipo, às vezes paga um imposto errado, Eu despreparo, é né? o despreparo, tá pagando coisa que nem sabe. Você entendeu? Então é importante ter a atenção desse rapaz aqui, que ele sabe o que ele tá fazendo, ele estudou pra isso. E a gente negligencia muito isso, né? Porque a gente não teve educação financeira, né, Nilton? Sem E dúvida. eu tive que aprender isso sendo Na empresário, raça, tomando né? pancada, né? Tipo, sabe, de chegar, às vezes chega uma multa e eu Tem- pagar, às vezes Depois vai ver o que que é, né? Exato, cara. Entendeu? Foi isso que você falou. Cada um no seu quadrado, cara. A gente tem que saber de tudo um pouco, mas é por isso que eu gosto de delegar as funções. Então, hoje eu tenho o meu Uhum, contador, eu tenho o advogado se eu precisar, eu tenho o pessoal do marketing, entendeu? tá certo. É assim que tem que Pra ser, você cara. ficar bem à vontade Eu na sei cortar sua. cabelo. Se precisar,
foi o que você falou. Eu que vou correr ali e vou. Pô, Uhum. ô Newton, me ajuda aqui com essa questão aqui da contabilidade, o que eu tenho que fazer e tal. Tá. Eu vou ter que ir atrás. É isso mesmo. Mas é você que vai cuidar, não eu. Você entendeu? Então isso é importante, cara. Puta, cara, esse é o fundamento mesmo, né? Que se Uhum. todo mundo tiver essa ideia. E vou te falar mais. Isso é tão preocupante, porque se o cara não tá preocupado nem com o nome da marca dele, né? Que a gente falou das informalidades do nome da marca, você acha que o cara tá preocupado com a contabilidade dele, cara? Não, o Nada. cara tá ali com a conta PJ pagando tudo. Gastos pessoais e aquela tal. mistura, O cara né, não sabe o que que entra, não sabe o acontece. que sai. Aí depois fecha, fala que foi inveja, olho gordo. Não, cara, foi culpa do cara. Incompetência pura, Incompetência, né? cara. Por isso Incompetência. que os estudos falam que durante 2 anos as pessoas acabam fechando, né? Mas por quê? É despreparo, né? Não Exato. procurar, porque as ideias são muito boas, são. Eu canso de ver ótimos negócios, né? Mas muitas vezes a execução é ruim porque ele quer tomar para si, falando, isso eu posso fazer, porque eu não quero ter. O contador só me manda guia para pagar, né? Não, Ele eu vou tem essa ideia falando grosso modo falando, falsa. o cara quer economizar. Entendeu? Economia Pô, porca, o né, contador cara? me cobra 500 pau por mês, eu não. Eu vou fazer o mesmo. É. Aí dá ruim, cara. Com certeza. Cara, Kaique, foi muito bom, cara, mas eu tenho que finalizar aqui com você. Agradeço, assim, ao nosso público aí que tá firme com a gente, sempre, sempre, nos prestigiando aí, fazendo com que eu tenho ideias que eles me pedem, cara, pô, traz uma pessoa assim da área tal, que é legal, eu conheço, a gente vai atrás e conversa, convence as pessoas, e elas, graças a Deus, sempre nos atendem, assim, de primeira como você. Né, foi falar, falou, quando que é? Vamos fazer. Então eu agradeço realmente em nome do programa aí, de toda a produção e a galera que nos assistindo, que eu gostaria que você finalizasse aí com suas palavras finais. Bom, Nilton, eu que agradeço aí o pessoal da Pra Que Contabilidade, né? O pessoal também aí, todo dos bastidores. Para mim é uma honra e um prazer enorme, né? A gente compartilhar as nossas experiências, porque a gente sabe como é difícil empreender no Brasil e quando a gente compartilha um pouco de cada, a gente se conforta um pouco, né? Para saber que a gente tá todo mundo no mesmo barco e procurando melhorar, cara. E eu quero agradecer você. Eu acho que você tá no caminho certo, trazendo esse conteúdo pra galera, esse conteúdo valioso. Legal, cara. E a galera tem que seguir firme aí nessas mensagens aí, porque tem tudo pra dar certo, né? E é isso, que você continue com esse propósito de vida aí, Bacana. porque... E o seu contato, cara? Passa aí aí pra nós aí. Barbearia El Patron, na rua Silva Bueno, número 1190. Meu nome é Kaique, Kaique Patron, né, por causa da Barbearia El Patron, mas os meninos lá vão atender vocês da melhor forma. Contem com a gente aí no que vocês precisar, Fechado. tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Kaique. Gente, mais uma vez vamos finalizar aqui o programa, como o bordão que eu sempre digo, né? Todo mundo vai precisar de um consultor contábil. Então, para que contabilidade?